Capítulo 17. A fuga e o exílio de Jacó. Ameaçado de morte por Esaú, Jacó saiu da casa de seu pai como fugitivo, mas levava consigo a bênção paterna. Isaque renovou a promessa da aliança feita a ele e orientou o filho para que procurasse uma esposa entre a família de sua mãe na Mesopotâmia. Jacó partiu para fazer sua viagem solitária com o coração profundamente perturbado. Com apenas um cajado na mão, ele teve que viajar centenas de quilômetros em terras habitadas por tribos selvagens e nômades. Cheio de remorso e medo, procurava evitar as pessoas. Estava com receio de ser seguido pelo irmão que se havia deixado dominar pela raiva. Temia ter perdido para sempre a bênção que Deus tinha prometido lhe dar, e Satanás estava a postos para atacá-lo com tentações. Ao anoitecer do segundo dia, ele já estava distante das tendas de seu pai. Sentia-se rejeitado e sabia que toda aquela inquietação havia recaído sobre ele por causa de seu mau procedimento. O desespero o incomodava tanto que ele quase deixou de orar. Estava tão solitário que sentiu necessidade da proteção de Deus como nunca antes. Em lágrimas, ele confessou seu pecado e pediu sinceramente que Deus lhe desse uma prova de que não o havia abandonado por completo. Jacó perdera toda a confiança em si mesmo e ficou com medo de que Deus o tivesse rejeitado. Apesar de tudo, Deus ainda tinha misericórdia de seu servo, fugitivo e sem qualquer confiança em si mesmo. Com grande compaixão, o Senhor revelou exatamente o que Jacó precisava: um Salvador. Ele tinha pecado, mas Deus revelou um caminho pelo qual poderia ser restaurado ao favor divino. Cansado, o viajante se deitou no chão, tendo uma pedra como travesseiro. Ao dormir, ele viu uma escada, cuja base estava apoiada na terra enquanto o topo alcançava o céu. Por essa escada, anjos subiam e desciam. Acima estava o Senhor da glória, e do céu Jacó ouvia a sua voz: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Gênesis capítulo 28, versos 13 e 14. Essa promessa tinha sido feita a Abraão e a Isaque, e agora estava sendo renovada a Jacó. Naquele momento, ele ouviu as seguintes palavras de ânimo e de conforto: Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Gênesis capítulo 28, verso 15. O Senhor, em sua misericórdia, revelou o futuro ao fugitivo arrependido para que pudesse estar preparado para resistir às tentações que seriam colocadas diante dele quando estivesse sozinho entre pessoas idólatras e astutas. Sabendo que o propósito de Deus se cumpriria por meio dele, Jacó teria forças para se manter fiel. Nessa visão, Jacó ficou sabendo de detalhes do plano da redenção que eram importantes para ele naquele momento. A escada que ele viu no sonho era a mesma que Cristo se referiu em sua conversa com Natanael. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre os filhos do homem. O pecado de Adão e Eva separou a terra do céu, de maneira que os seres humanos não mais poderiam ter comunhão com seu Criador. Mesmo assim, o mundo não foi deixado sem esperança. A escada representa Jesus, o meio indicado para a comunicação. Cristo nos une em nossa fraqueza e desamparo, à fonte de infinito poder. Tudo isso revelado a Jacó no sonho. Embora no momento sua mente conseguisse entender apenas uma parte da revelação, suas grandes e misteriosas verdades foram o estudo de toda a sua vida, trazendo cada vez mais luz à sua compreensão. Jacó despertou do sono no profundo silêncio da noite. A visão havia se acabado. Agora, ele conseguia ver somente o contorno das colinas solitárias sob o céu brilhante e cheio de estrelas. Tinha conseguido o solene sentimento de que Deus estava com ele. Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, disse ele, mas eu não sabia. Temível é esse lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Gênesis capítulo 28, versos 16 e 17. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo.
Gênesis capítulo 28, verso 18. Ele chamou aquele lugar de Betel, ou Casa de Deus. Gênesis capítulo 28, verso 19. Então fez um voto solene. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres certamente te darei o dízimo. Gênesis capítulo 28, versos 20 e 22. Jacó não estava tentando fazer um contrato com Deus. O Senhor prometeu prosperidade a ele antes disso, e esse voto foi feito por um coração cheio de gratidão pela certeza do amor e da misericórdia de Deus. Jacó sentiu que tais evidências especiais do favor divino mereciam uma retribuição. Os cristãos devem sempre lembrar com gratidão dos preciosos livramentos proporcionados por Deus, ao abrir caminhos diante deles quando tudo parecia escuro e ameaçador, animando-os quando estavam prontos a desanimar. Diante de tantas bênçãos inumeráveis, deveríamos constantemente nos perguntar: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Salmo 116, verso 12. Por que o dízimo é sagrado? Sempre que passamos por um livramento especial ou bênçãos novas e inesperadas nos são concedidas, devemos reconhecer a bondade de Deus por meio das dádivas e ofertas à sua causa. Assim como recebemos continuamente as bênçãos de Deus, devemos também continuamente lhe oferecer nossas dádivas. De tudo o que me deres, disse Jacó, certamente te darei o dízimo. Deveremos nós, que temos a plena luz do Evangelho, ficar satisfeitos em dar a Deus menos do que deram aqueles que viveram antes de Jesus ter vindo ao mundo? Não são nossas obrigações muito maiores? Como é inútil tentar contar matematicamente o tempo, o dinheiro e o amor diante de tão imensurável amor de um dom de valor incalculável como esse. Dízimos para Cristo. A esmola mesquinha é uma resposta vergonhosa para aquilo que teve um preço tão alto. Da cruz do Calvário, Cristo nos pede uma consagração sem reservas de tudo o que temos, de tudo o que somos. Com a fé renovada e a certeza da presença dos anjos do céu com ele, Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Como foi diferente a sua chegada daquele do mensageiro de Abraão quase 100 anos antes. Eliezer, o servo, chegou com uma caravana de ajudantes montados em camelos, com ricos presentes de ouro e prata. Jacó era um viajante solitário, com os pés cansados e doloridos, sem nenhum bem, a não ser o seu cajado. Assim como aconteceu ao servo de Abraão, Jacó também parou junto ao poço e foi ali que ele se encontrou com Raquel, a filha mais nova de Labão. Após falar sobre o seu parentesco, foi bem recebido na casa de Labão. Poucas semanas foram necessárias para que o pretendente mostrasse o valor de sua prontidão e habilidade. Sendo assim, insistiram com ele para que ficasse. Ficou um combinado que Jacó prestaria a Labão 7 anos de trabalho para poder se casar com Raquel. O amor de Jacó por Raquel. Antigamente era costume exigir que o noivo, antes de confirmar o contrato de casamento, pagasse para o pai da noiva uma soma em dinheiro ou o equivalente em uma propriedade, de acordo com a sua situação financeira. Isso era considerado uma proteção para o casamento. Os pais não achavam seguro confiar a felicidade de suas filhas a homens que não tivessem feito as devidas economias para o sustento da família. Se não tivessem suficiente controle financeiro, energia para administrar seus negócios e adquirir gado ou terras, temiam que de nada valeria sua vida juntos. Também eram tomadas algumas providências para provar aqueles que não tinham como pagar por uma esposa. Era permitido que o noivo trabalhasse para o pai da moça a quem ele amava. O tempo era determinado pelo valor do dote exigido. Quando o pretendente era fiel e provava ser digno, recebia a filha como esposa. O dote que o pai recebia geralmente era dado à filha quando se casasse. Contudo, tanto no caso de Raquel como no de Lia, tomado pelo egoísmo, Labão ficou com o dote que deveria ter dado a elas.
Elas se referiram ao dote quando disseram, pouco antes de deixar a Mesopotâmia: não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Gênesis capítulo 31, verso 15. A exigência de que o noivo deveria prestar serviço para conseguir se casar com sua noiva era uma forma de evitar casamentos precipitados. Dava a ele a oportunidade de provar a profundidade de seu amor, como também suas habilidades para prover o sustento da família. Nos dias de hoje, as pessoas têm pouca oportunidade de se familiarizar com os hábitos e costumes umas das outras. São praticamente estranhas quando unem sua vida diante do altar. Muitos percebem, quando já é tarde, que não conseguem se adaptar um ao outro, e o resultado é angústia e sofrimento ao longo de toda a vida. Muitas vezes, a esposa e os filhos sofrem com a preguiça ou vícios do marido e pai. Se o caráter dos pretendentes fosse provado antes do casamento, de acordo com esse antigo costume, muita infelicidade poderia ser evitada. Jacó prestou 7 anos de fiel serviço por Raquel, e os anos que serviu lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Gênesis capítulo 29, verso 20. O egoísta e ganancioso Labão cometeu um engano cruel ao substituir Raquel por Lia. O fato de a própria Lia ter cooperado para a farsa fez com que Jacó sentisse que não poderia amá-la. Muito indignado, ele repreendeu Labão, que lhe ofereceu Raquel por outros 7 anos de serviço. Labão insistiu que Lia não deveria ser despedida. Isso colocou Jacó numa posição muito dolorosa e difícil, mas ele acabou concordando. Ficaria com Lia e se casaria com Raquel, que foi sempre aquela que ele mais amou. Porém, sua vida foi amargurada pela rivalidade que existia entre as irmãs, que se tornaram suas esposas. Por 20 anos, Jacó permaneceu na Mesopotâmia trabalhando para Labão, que tinha em mente obter todos os benefícios do parentesco entre eles. Exigiu 14 anos de trabalho árduo por suas 2 filhas e durante o tempo restante, o salário de Jacó foi mudado 10 vezes. Mesmo assim, Jacó trabalhou com dedicação e fidelidade. Durante algumas épocas do ano era necessário que estivesse constantemente com o rebanho nos campos, para guardá-los e evitar que morressem de sede na estação da seca, e durante os meses mais frios, para que não congelassem com a pesada geada que caía durante a noite. Jacó era o chefe dos pastores. Os servos que ele empregavam eram pastores ajudantes. Se faltasse alguma ovelha, o chefe dos pastores sofria o prejuízo e chamava os servos para darem estrita conta se o rebanho não estivesse se desenvolvendo conforme o esperado. Temos um pastor fiel. A vida do pastor, em seu cuidado e amor pelas criaturas indefesas, ilustra algumas verdades preciosas do Evangelho. Cristo é comparado a um pastor. Ele viu suas ovelhas condenadas a morrer nos terríveis caminhos do pecado. Para salvar esses seres errantes, deixou as honras e glórias da casa de seu Pai. Ele diz: procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca. Eu salvarei o meu rebanho e elas não mais serão saqueadas, nem os animais selvagens as devorarão. Ezequiel capítulo 34, versos 16 a 28. Sua voz é ouvida chamando as ovelhas ao seu aprisco, e será um abrigo e sombra para o calor do dia, refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Isaías capítulo 4, verso 6. Ele fortalece a fraca, alivia as que sofrem, ajunta os cordeiros em seus braços e os carrega junto ao seu coração. Suas ovelhas o amam, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. João capítulo 10, verso 5. A Igreja de Cristo foi comprada com seu sangue, e todo pastor que tiver o Espírito de Cristo imitará o seu exemplo de abnegação, trabalhando constantemente pelo bem daqueles que estão sob sua responsabilidade, e o rebanho crescerá sob os seus cuidados. Quando se manifestar o Supremo Pastor, diz o apóstolo Pedro, vocês receberão a imperecível coroa de glória. 1 Pedro capítulo 5, verso 4. Já cansado de trabalhar para Labão, Jacó decidiu voltar para Canaã. Disse então ao sogro,
Deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres, pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Labão insistiu para que ele ficasse, dizendo: Peço que fique. Descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Gênesis capítulo 30, versos 25 a 27. Jacó respondeu: O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito. Gênesis capítulo 30, verso 30. Com o passar do tempo, Labão passou a ter inveja da grande prosperidade de Jacó, que ficou extremamente rico. Gênesis capítulo 30, versos 43. Assim como o pai, os filhos de Labão também estavam com inveja, e suas palavras maldosas chegaram aos ouvidos de Jacó. Ele tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Gênesis capítulo 31, versos 1 e 2. Jacó teria deixado seu astuto sogro muito tempo antes, não fosse o medo que tinha de se encontrar com Esaú. Percebia que estava em perigo por causa dos filhos de Labão, que ao olharem para sua riqueza como se fosse deles, poderiam tomá-la pela violência. Ele se achava em grande perplexidade e angústia. Então lembrou-se da graciosa promessa feita em Betel, e levou o seu caso a Deus. Por meio de um sonho, sua oração foi respondida. Volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Gênesis capítulo 31, verso 3. Os rebanhos e o gado foram reunidos rapidamente e enviados à frente, e com suas 2 mulheres, filhos e servos, Jacó atravessou o rio Eufrates, apressando-se para chegar a Gileade, nas fronteiras de Canaã. Depois de 3 dias, Labão saiu atrás deles, alcançando-os no 7º dia de viagem. Ele estava extremamente irado e decidido a forçar todo o grupo a voltar. Os fugitivos estavam realmente em grande perigo. O próprio Deus interveio para proteger seu servo. Tenho poder para prejudicá-los, disse Labão, mas, na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu. Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Gênesis capítulo 31, verso 29. Isso queria dizer que ele não deveria obrigar Jacó a retornar ou insistir com ele, fazendo promessas lisonjeiras. Labão tinha retido o dote de casamento de suas filhas e tratava Jacó usando de astúcia e grosseria, mas naquele momento reprovou por ter partido secretamente e não por ter dado ao pai a oportunidade de fazer uma festa de despedida, ou mesmo de se despedir de suas filhas e de seus netos. Em resposta, Jacó apresentou claramente a conduta egoísta e ambiciosa de Labão e apelou para ele como testemunho de sua fidelidade e honestidade. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque não estivesse comigo, disse Jacó, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele me manifestou a sua decisão. Gênesis capítulo 31, verso 42. Labão não poderia negar os fatos e propôs uma aliança de paz. Jacó concordou e uma pilha de pedras foi erguida como símbolo daquele pacto. A essa coluna, Labão deu o nome de Mispá, torre de vigia, dizendo: Que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaque. Gênesis capítulo 31, verso 49 e 53. Para confirmar a aliança, as 2 partes realizaram um banquete. Passaram a noite reunidos amigavelmente, e ao amanhecer, Labão e seu grupo partiram para casa. Com essa separação, acabou toda a ligação que havia entre os filhos de Abraão e os moradores da Mesopotâmia.